Fala, motociclista diferenciado, como é que vocês estão? Começando mais um Tô de Moto Podcast, o podcast diferentão feito para você que gosta no mundo das 2 horas e para você que ainda não gosta, porque a gente vai te convencer, fique tranquilo, você já sabe que isso vai acontecer mais tempo ou menos tempo. Mas é o seguinte, mais do que falar sobre moto e todo o contexto das 2 rodas, a gente gosta mesmo de contar as histórias das pessoas. A gente gosta de colecionar histórias aqui. E nesse episódio a gente vai colecionar a história de um cara também que é uma das referências no que fala, para que fala. E a gente tem esse mote sempre de trazer pessoas que são interessantes, pessoas que são referência, pessoas que têm bom conteúdo. Porque a ideia do Tô de Moto, você já sabe, você acompanha, é sair daqui aprendendo alguma coisa. Não é falar só por falar, mas é aprender alguma coisa. E a gente trouxe aqui hoje Rafael Cantarelli, do Papo de Scooter. Solta as palmas aí, Dudu. Aí. Não tem gente aqui no estúdio? Tem uma plateia grande, olha aí. Então, exatamente. Vamos pedir, pede de Vamos novo. lá, vamos lá. Solta as palmas aí, muito bom, ótimo. Ele apertou 2 vezes o botão. Esse estagiário era terror. Não, mas vocês não sabem, a gente tem uma plateia aqui especial. Temos aqui, ó, The World Famous, Seco Melo, que tá sentado no telefone ali. Não, Seco, põe a cara aqui, vai. Só dá oi pra galera aqui, vai. Aqui, ó, pronto, aqui, já enquadra. Olha aí. Eu tô de mochilinha do Rafa. Pronto, o Seco que daqui a pouco vai gravar com a gente, não hoje, é em breve, soon. Né? É que eu fui pego de surpresa, senão ele já tava gravando aqui na mesa também, já colocava os 2 aqui pra gravar. Enfim, cara, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Rafael saiu lá de Recife. Eu agradeço o convite, porque é muito legal a gente poder falar sobre scooter, porque é um veículo que está crescendo muito no Brasil e é um prazer falar para a sua audiência aqui, muito bom. É isso, a ideia de hoje, você já sabe, a gente já falou, já está no título aqui do episódio, é a gente tratar sobre o mundo da scooter. Né? Eu vou até completar, tratar do mundo fascinante da scooter, porque já foi, né? Aquela história lá do passado, que scooter não é moto, que não sei o que lá, isso já foi, as scooters vieram para ficar, já pegaram seu espaço e estão crescendo muito rápido e vão tomar cada vez mais um espaço relevante aí nessa frota que a gente tem de moto. E eu sei que a sua primeira moto foi um scooter, A então minha tá vendo? primeira Olha aí, moto tá vendo? Foi uma Burgman 125 amarela. Eu tenho predileção por amarelos. A Burgminha. 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 Exatamente. Pois muito bem. Rafael, cara, muito obrigado mais uma vez, né? Deixa eu fazer aqui o CTA. Quem faz o CTA é o Douglas. Né? Sim. Como o Douglas tá de férias, o Dudu Tarino não aprendeu a fazer o CTA ainda, então eu tô fazendo o CTA, você entendeu? Ó, se inscreve no canal, ative o sininho para você receber as notificações. Toda vez que a gente colocar um conteúdo novo, toda vez que a gente estiver ao vivo, você vai ser avisado. Então, se inscreve aí, toca, tá tudo bem, tá tudo certo e ponto final. Se tiver dúvida, coloque aqui embaixo nos comentários, a gente manda pro Rafael, ele vai ter o maior prazer de responder a vocês. E vamos que vamos. Viu? Solta aqui o primeiro bloco de patrocínio, por favor. Black Boots. Se você quer referência de calçado com qualidade, com materiais, com riqueza de detalhes, tá aqui. Black Boots. Black Boots é sinal de qualidade e esmero de construção, uma marca também genuinamente brasileira que preza pelo processo de construção e principalmente pela qualidade final do produto. Black Boots, tamo junto, obrigado demais. Vamos lá. Repsol, uma das líderes mundiais em óleos e lubrificantes de alta performance, com tecnologia de ponta e inovação constante. A Repsol oferece produtos que garantem máxima proteção e eficiência para o seu motor e uma linha completa de produtos acessórios. Confie em quem entende do assunto.
Repsol, a escolha dos apaixonados por performance. Muito bem, voltando. Rafael, cara, obrigado, velho. Eu que agradeço mais uma vez esse convite, porque o que eu gosto sempre de falar, hoje a scooter está crescendo muito. E é importante a gente mostrar para a sociedade que é uma forma de transporte alternativa, que você consegue utilizar a scooter no dia a dia com segurança e ganhar muito tempo. É isso. Porque hoje a gente tem exatamente o problema do tempo. Então, tudo muito corrido, a vida é muito corrida, e perder tempo no trânsito é algo que você não tem porquê. É inconcebível. Exatamente. É verdade. Vamos começar pelo começo. Ó, vamos colocar suas redes sociais aqui para a galera poder te identificar. Elas já estão na descrição do episódio. Se você não prestou atenção, lá aqui na descrição do episódio já está a rede social do Rafael. Mas como é que a gente Muito te encontra no também. Instagram? Papo de Scooter. Papo de Scooter. Pronto, no Instagram. Todas as redes, YouTube Papo também? de Scooter. YouTube, TikTok, Papo de Scooter. Acabou. Então, Papo de Scooter, coloca aqui, por favor, no GC. Fechado. Rafa, cara, vamos começar o seguinte. Vamos falar sobre o Rafael. Vamos começar pelo Rafael. Vamos falar um pouco sobre a entrada do Rafael no mundo da moto. O Rafael hoje ele tem um trabalho significativo. Eu falo que o trabalho informativo ele é realmente muito relevante em todas as pontas, né? Seja quando o cara é um jornalista e ele tem um trabalho com um foco um pouco mais especializado, seja quando a pessoa é um emissor de opinião, né, com foco nas suas experiências, seja quando ela se torna um influenciador, mas aí o influenciador tem o ressalvas. É porque essa palavra eu também não gosto muito dessa palavra, porque... Mas a gente termina influenciando. Não, sim, entendeu? claro, sempre. E olha, a gente pode continuar influenciando desde que a informação seja boa, Sim. né? Seja sincera. Então, de certa forma, a gente influencia de um jeito agradável, né? Então, e querendo ou não, a gente termina influenciando. Sim, claro. Bom, mas o Rafael tem esse trabalho importante para falar sobre a scooter e todos esses parâmetros de uso desse equipamento que está cada vez mais popular, né? Mas como é que você caiu no mundo da moto? Vamos lá. Interessante, exatamente, por conta exatamente de mobilidade. Vamos lá, falar um pouquinho rápido como é que aconteceu. Eu estava em Portugal, isso em 2016. E eu estava fazendo turismo, eu ia para a cidade do Porto, já tinha ido várias vezes para lá e sabia que o trânsito era horrível. Estacionar ali no centro do Porto é bem difícil. Então pensei, eu disse, não, vou alugar um carro, vou estacionar e não tiro o carro durante os 2 dias que eu vou passar aqui na cidade do Porto. Então vou de transporte público, porque eu sabia que para voltar e conseguir aquela vaga de novo ia ser difícil. Desci para jantar e vi uma scooterzinha, aquelas Vespas. Aí tava a Vespa, tinha várias assim para alugar. Aí eu fiz, amanhã eu vou alugar uma bichinha dessa. Nunca tinha andado de moto. Eu pedalava muito, sempre pedalei e tal, mas tinha habilitação de moto. Já tinha tirado há muitos anos, mas também nunca tinha comprado moto. E aí eu fui lá para alugar. Aí o rapaz olhou para mim e disse, rapaz, você subir na ladeira aqui com essa motinha cinquentinha, não vai aguentar não. Pega essa daqui, era a PCX. Eu nunca tinha visto a PCX, nunca tinha observado. Você pegou a PCX lá. Aí ele me alugou a PCX. Entendi. E aí você vê como é interessante. Aí eu disse, tem habilitação de moto. Ele, aqui não precisa. Tendo habilitação de carro, você pode pilotar 125 com a mesma habilitação. Que legal. Então, ok. Saí com a PCX, parei no primeiro semáforo, a bicha morreu. Aí eu liguei a moto de novo, no segundo morreu. Aí eu voltei, amigo, tá quebrado. Ele, não, esse botão aqui era o idle stop, que na época eu nem tinha nem noção que acelerava, ela voltava. Entendi. Aí beleza. Aí todo o meu percurso que eu tinha feito para 2 dias, eu fiz em 1. Então, aquilo ali, eu olhei assim e disse, rapaz, como eu ganhei tempo. E a vantagem na Europa é que você ainda pode estacionar na calçada, desde que não atrapalhe a passagem. O fluxo, né? Exatamente. Aí eu disse, como isso é maravilhoso. Beleza, voltei. Eu perdia todo dia em torno de 3 horas no trânsito. Era 1h30 para ir para o escritório e 1h30 para voltar. Você perder 3 horas dentro de um dia de 24, assim, é algo surreal. Mas você fazia o quê? Só para eu me Eu tenho um escritório de publicidade em Recife. Você é publicitário. Isso. Entendi. E aí eu fazia exatamente esse trajeto. E Recife é caótico. É caótico. O trânsito em Recife sempre foi. Caótico. Uma das piores cidades, porque a gente não tem nenhuma obra grande de mobilidade. E o trânsito só piora. Então, além do custo de combustível, eu tinha o tempo perdido. E que você não vai fazendo nada no carro. Hoje em dia você ainda, vou ouvindo aqui um podcast. Em 2016 praticamente não tinha isso. Ok. Aí eu vou comprar uma moto. Quando eu voltei, fui lá na loja, comprei. E o interessante, a parcela da moto eu pagava com a gasolina que eu deixava de gastar no mês. Então, a moto praticamente saiu de graça, porque eu gastaria aquela gasolina.
E comecei a fazer o mesmo trajeto que eu demorava 1h30 em 25, 22 minutos, sem fazer nenhuma loucura. E aí, a partir daí, eu disse, não, pô, como isso é maravilhoso. E aí eu comecei a compartilhar. Foi aí onde eu criei o canal. Que no começo o nome era até Bora de PCX. Quando chegou ali nos 500 inscritos, eu disse, espera aí, isso aqui, pô, tá tomando volume. E se um dia, de repente, a Honda tira a PCX do catálogo, ou eu quero até mudar para uma outra moto... vai pegar mal. Não, e aí ficava esquisito. Eu disse, não, peraí. Aí eu já tinha um quadro que eu falava com proprietários online, chamado Papo de Scooter. Eu disse, não, eu vou migrar então o nome do canal para Papo de Scooter, porque aí eu fico com o leque de qualquer scooter que eu não quero sair dentro da categoria. Esse que é o grande lance. Às vezes a pessoa me pergunta, mas tu não quer pegar uma moto convencional? Eu disse, não. Cara, não, porque é a mim, marca scooter... registrada. Não, e porque a scooter para mim é o que faz sentido. É bom. Hoje em dia, muita gente pergunta, não. Hoje eu tenho um catálogo legal de scooter para escolher. A que eu precisar, vou conseguir usar. Então, assim... Não, e aí vira um trabalho informativo direcionado para uma coisa só. Sim. Porque, cara, o motociclismo... Ele é amplo, né? Claro. Ele é bastante amplo, ele tem muitas vertentes, muitos assuntos. E quando a gente vai para motos, apesar de termos um número restrito de montadoras no país, mas ele também é amplo. A gente tem um leque de motos incrível para a gente poder falar. E, cara, motos, tipos, usos. Então, nichar esse assunto é uma coisa que é muito interessante para as pessoas que querem, eles vão direto lá para ter a informação. Isso é fantástico. Eu ia dizer para você, cara, continue. E o que eu gosto de falar é que, assim, eu passo a minha experiência com os modelos. Então, o bom de fazer esse trabalho é mostrar que dá para você utilizar um scooter no dia a dia, de forma consciente, que isso é um ponto também que eu bato muito nessa tecla. Por quê? A moto, ela sempre teve um certo preconceito da sociedade. Causa acidente. Eu digo, não. A moto, ela não é perigosa. A moto, ela é vulnerável. Vai depender da sua atitude em cima da motocicleta que vai fazer com que ela seja mais ou menos perigosa. Obviamente, mesmo você estando todo certinho, pode acontecer um acidente? Pode. Mas se você diminui a possibilidade, é lógico que você vai pilotar muito mais tranquilo. Então, usa equipamento de proteção. E aí é importante a gente fazer esse trabalho. E eu vejo esse reflexo na rua. Quando eu encontro alguém que está pilotando de scooter, que eu começo a observar, já está usando equipamento. Então, isso é muito legal. Então, passar esse tipo de mensagem é importante. Porque a moto, ela vai mudar a sua vida. Eu gosto sempre de falar, porque ela mudou a minha. E vai mudar, mas de uma forma que você esteja se preservando. E mostrando para a sociedade que você consegue utilizar a moto. Você sabe que uma coisa interessante da scooter... Uma moto convencional, a gente tem que sincronizar coisas. Sim. Né? Tá tudo certo. Então, a gente tem uma divisão de foco, de atenção, de pilotagem, também com o ato de sincronizar certas coisas. Ainda que seja automatizado, né? Quando a gente fala do cérebro, ele vai pegar um pedaço da atenção, ainda que você não perceba, ele vai dispensar para a sincronia de certas coisas. Sim. A scooter, ela te permite, né, com a automatização toda, ela te permite ficar focado o tempo todo no ato da pilotagem. Né? Então, a sincronização que você tem com comandos ali se resumem a acelerador e os freios. Ponto. Já é alguma coisa relevante, mas quando a gente coloca acelerador, a relação entre aceleração e embreagem, isso se torna muito mais relevante do que só o acelerador. Sim. Então, ele é um veículo que te propicia mais foco, mais atenção. Qual que é a minha análise da scooter quando eu vejo as pessoas? Eu quero pela praticidade, né, de pilotagem. E aí eu falo, cara, é justamente o oposto. Você vai ter a praticidade como uma vantagem operacional, mas o foco aqui agora é, como eu quero colocar muita atenção no trânsito, eu quero um veículo que não exija tanta sincronia da minha parte. E aí eu vou para a scooter. Então é um outro enfoque que eu sempre coloco. Eu tenho... corporativo tem muitos alunos com scooter. Muitos. Eles chegam assim, né, de penca. E eu sempre falo isso. Eu falo, olha, não é em função da facilidade de pilotagem. É em função de você ter disponível mais atenção concentrada no ato da pilotagem. Né? Ponto. É importante falar isso porque muita gente até quando vai vender a scooter fala para olha, é só acelerar e frear. Uhum. E esse que é um problema, porque você é só acelerar e frear, mas você tem que estar preocupado exatamente com toda outra com toda essa outra camada de segurança que você precisa ter ali. É isso mesmo. Como é que você percebeu
ao longo dos anos, desde quando você está falando sobre scooter com mais Isso foi em profundidade? 2016, quando eu comprei 2016. a minha primeira. E aí, de lá pra cá, Você só começou o scooter. canal em 2016? Foi, 2016, exato. Ótimo. Então você tem bastante tempo. Isso. Já está indo aí para Quase 9 anos quase de canal. 9 anos. Daqui a pouco a gente está fazendo uma década de falar em scooter, né? O que você percebeu ao longo desse tempo de mudança? Mudança de perfil, o que as pessoas buscam com a scooter. Assim, eu não acredito que seja só mobilidade. Tem que ter alguma coisa ali também que a gente não sabe o que é. Como você está imerso nesse universo, o que você percebeu? Então, a grande maioria hoje entra por mobilidade, porém descobre um outro mundo. Porque hoje, desde 2016 também, né? O público da scooter aqui no Brasil, vamos falar aqui do Brasil, que é um recorde interessante, normalmente ele tem um carro, e ele precisa exatamente se deslocar mais rápido. Entendi. E reduzir custo. Aí ele, vou para scooter. Às vezes, família que tem 2 carros, vende um carro, compra um scooter. Só que o que é que acontece? Que é aí onde ele descobre esse mundo que ele nunca teve percepção. O tempo de estacionamento, que ele antes procurava uma vaga e não encontrava, com moto você acha muito rápido. O custo realmente de manutenção cai. E aí outro ponto, dizem, mas o custo de manutenção da scooter ele é alta comparado a uma moto convencional. Ok, mas se esse consumidor ele sai de um carro, onde ele já estava tendo um custo muito maior, quando ele põe na ponta do lápis, a manutenção da scooter é acessível para o padrão dele. Então isso foi ganhando corpo. E aí ele descobre esse mundo e ele praticamente deixa de usar o carro. Ele usa o carro assim, esporadicamente. E aí começa a tornar uma paixão. Ele começa a querer viajar. Ele começa a observar a scooter, não só aquela, comprei uma motocinha para me deslocar. Começa a fazer parte da vida dele e ele começa exatamente a penetrar nesse mundo, que eu acho muito legal. E um outro público que cresceu bastante foi o público feminino. Por causa exatamente da praticidade da scooter, você tem ali o acesso mais fácil, então quer desembarcar, embarcar é mais fácil, principalmente se tiver uma scooter de piso plano. Gostei do termo, tá? Sim. Embarque e desembarque. Sim, correto. sim. Corretíssimo. Um outro ponto é você levar seus itens ali embaixo do banco. Todas as scooters normalmente tem um espaço legal, então a mulher ela quer levar algo, leva ali. E um ponto que eu gosto sempre até de falar para as mulheres. Se você vai pilotar, não pilota ali de sandália, usa o espaço para levar a sua sandália e você vai trabalhar. Leva lá dentro, usa ali um tênis ou uma bota, se possível uma bota, mas se não, pelo menos um calçado fechado. Quando chegou ali no seu local de trabalho, você troca, beleza. Mas porque eu vejo também que muita gente acaba, a scooter é legal, tem a ideia, né, antiga Vespa, aí parecia as mulheres pilotando de saia e tal. Veja, se você tiver um acidente naquele momento, não vai ser legal. Então, eu falo muito sobre isso também para conscientizar, entendeu? Me fala uma coisa, você que também lida bastante, ouve bastante, fala com esse público direto, é claro que aí a gente vai para um outro viés, porque o público que te segue ele tem interesse nesse assunto. Mas quais são os maiores mitos ou até mesmo preconceitos que você já ouviu falar sobre scooters e quais são esses mitos e preconceitos que perduram até hoje, que você continua ouvindo falar? Eu já sei de alguns, mas eu queria ouvir de você. O que vocês continuam escutando por aí? Um dos preconceitos interessantes, logo quando eu entrei no mercado, que o motociclista, normalmente de moto grande, ele tinha com scooter. Então, quando você chegava, ele, essa motinha e tal. Só que hoje, você vê, a grande maioria que tem uma moto grande, tem um scooter para usar no dia a dia. Porque ele deixa a moto grande dele para viajar e que ele vai andar muito mais na scooter. Então, foi um preconceito que está sendo quebrado, porque no começo era grande em relação a esse preconceito do pessoal olhava para a scooter de lado assim, e hoje ele vê que a praticidade vale a pena. Outro ponto é o pessoal falar sobre a suspensão. Suspensão de scooter é muito ruim. Obviamente, se você for pegar as primeiras, eram muito duras e o mercado veio se ajustando. Eu lembro da o mercado brasileiro. Batia loucamente. Sim. E aí é aquele ponto. Só que foi melhorando muito. Então, se você observar, exemplo, da primeira PCX até a de hoje, da primeira NMAX até a de hoje, foi melhorando e aperfeiçoando. Então, assim, tem muito disso. Então, mas outro ponto, claro, que nunca vai se comparar uma suspensão de uma moto trail. Claro. Então, exemplo, já me perguntaram, eu tenho hérnia de disco. Não compre. Procure uma moto trail, porque você tem um problema de coluna, aquilo pode potencializar. Não estou dizendo que vai, mas pode. Porque mesmo a melhor suspensão de scooter que tiver não vai se comparar com uma moto trail, que foi desenvolvida para aquilo. Agora, a praticidade, isso aí é incomparável. Eu gosto sempre de falar que é incomparável. E outro ponto é em relação à manutenção também. Por quê? E aí é verdade. Muita gente não quer fazer a manutenção de scooter,
Então você vê alguns mecânicos que não têm o ferramental, então já olham de lá e dizem, não compre isso daí não, que isso dá muito problema. E não dá. Se você fizer a manutenção preventiva, você não tem problema. Agora, fica esse mito exatamente por conta disso, de querer dizer, e sabe por quê? Ele vai ter trabalho? Não. Prefiro até falar mal sobre o produto e dizer ao consumidor que não compre não, porque não vale a pena. Mas é só você manter ali a sua scooter. A minha PCI, ainda tenho a minha PCI de 2016, está lá perfeita. Agora fazendo manutenção. É lógico, não, é lógico. E um preconceito que eu escuto, acho que ele perdura também até hoje, é o fato de você ter uma única moto, né, e optar por uma única moto, e a pessoa que opta, ou pelo menos cogita a questão da scooter, ela fala, tudo bem, legal, é prática, mas eu vou querer fazer uma viagem, eu acho que a scooter não vai. Então, esse é um preconceito também que eu já ouvi e até continuo ouvindo, né? E como é que você vê isso? Você também recebe muita questão em relação a viagens, preparações de viagem com scooter? Conta um pouco pra gente sobre isso. Isso é um ponto interessante a gente falar. Vou falar um caso aqui que eu nem recomendo que faça, mas a gente tem um evento que é o Giro das Scooters, onde no final do ano, a gente em outubro, a gente reúne em um hotel, então vem participantes do Brasil todo. Então desce gente aqui de São Paulo, lá do Espírito Santo, do Nordeste ali, todos os estados do Nordeste. Pô, Giro das Scooters. Giro das Scooters. Eu tomei um pouco de susto. Eu entendi cortando giro com Não. Giro das Scooters. Tô brincando. O nome foi porque o primeiro ano, mandar um abraço pro meu brother Paik, que foi o organizador do primeiro ano, depois a gente entrou, eu e Vanessa, na organização para mudar um pouco do evento, mas foi dando uma volta no Rio Grande do Norte, então uma volta completa no estado, e aí virou esse evento. E aí o que é que acontece? O ano passado, o Luiz, ele saiu aqui de São Paulo para Alagoas em um Elite 125. Então, a pessoa falar que não dá para viajar de scooter, eu não recomendo usar uma Elite para isso, mas dá. Sempre gosto de falar, depende do tempo que você vai ter. Outra, o Luiz, ele costumava viajar de bicicleta, então ele já tinha um know-how também de viajar. Então é diferente. Não estou indicando você comprar um scooter hoje e sair para a estrada, não. Aí é perigoso. Mas você podendo ter esse... Primeiro, vai pegando pequenos trajetos, vai ganhando experiência, vai para qualquer lugar. Então, eu gosto sempre de falar sobre isso. Então, vai ganhando essa experiência, depois você começa a viajar. Eu já fiz várias viagens de scooter e assim, a praticidade é maravilhosa. Maravilhosa. Qual foi a viagem mais longa que você fez? Eu fiz Brasília, fiz Recife-Brasília para o capital. De scooter? De scooter, que é um evento fantástico. Eu fiz na X-Maxi. Eu fiz Recife-Jericoacoara também no lançamento da ADV 150, que foi muito legal. Que a gente pegou ali quase 20 quilômetros de areia fofa. E a ADV passou algumas quedinhas ali na areia. Tudo bem, mas, faz parte. Faz parte. Mas assim, uma experiência muito legal. Então, e várias... fiz um projeto muito legal também, conhecendo todos os municípios de Pernambuco. Então, foram 184 municípios. Aí eu fiz com a SH 300 e com a PCX. Ali eu variei. Então, a gente também... pôde conhecer Pernambuco, isso é muito bom. Eu gosto sempre de falar. Conhecer a nossa terra é uma experiência maravilhosa. Fiz algumas viagens em Portugal também. Eu fiz a rota N222. Foi eleita uma das rotas mais bonitas do mundo. Aí eu fiz lá com a Fosa 750 também, uma experiência fantástica. Aí não é scooter. Ali é fantástica, a experiência fantástica. O senhor já tá abusando. Então, assim, essa experiência que a gente teve com a scooter é impagável. Impagável. Que legal, cara. Do teu canal, dos teus seguidores, que viagem mais irada alguém já reportou lá de scooter? Alguém uma viagem internacional, alguma coisa assim? O Gustavo. Tipo, saí do Brasil e fui para Atacama. O Gustavo agora é pior. Ele saiu de Santa Catarina, desceu para o Ushuaia e subiu até o Alasca, em uma DV 150. Não, você tá brincando. Exatamente. É sério? Já concluiu a viagem? Já concluiu. Cara, desculpa a ignorância. E eu não acompanhei, não vi. É mesmo, cara. A gente gravou um papo de scooter, um Scooter Talk Show, que é toda segunda-feira, com ele falando da preparação para a viagem. Então tá lá no canal e agora a gente vai gravar um para ele falar um pouco dos relatos. Teve uns perrenguezinhos, mas concluiu. Sim, claro, não tem como fazer uma viagem dessa sem perrengue nenhum, né? Você foi até o Alasca, vai acontecer alguma coisa. Sim. Não tenho dúvida. Qual foi o vídeo mais legal que você gravou? Você mesmo agora, assim. Aquele vídeo que você falou assim, cara, esse aqui foi especial, com a scooter, enfim. Eu acho que um muito bom, exatamente, foi fazendo a avaliação da ADV 350, que é uma das motos que o pessoal mais pede para vir para o Brasil. Eu tive a oportunidade de poder gravar com ela e foi fantástico, muito legal. Essa viagem para Brasília também, assim, na X-Max, cara,
é uma experiência que... Quando eu chegava nos locais, o pessoal... Qual a cilindrada dessa moto? 350? 250? E dá para viajar? Dá. Dá para viajar. Agora, você tem que conhecer o equipamento que você tem. Sim, tem uma limitação, tem lógico. um limite. Até para poder também não se colocar em situações perigosas. Exemplo, você sabe que a sua moto tem no máximo aquela velocidade limitada. Você não vai passar uma carreta... espera. Sim, tranquilo. Você tem uma preparação para ultrapassagem. Vai conhecendo. Então, mas esse é que é o bom, é mostrar que dá para se viajar. Porque fica muito esse mito. Não dá para viajar. Dá para viajar com qualquer moto. Agora tem que ter cuidado. Não tem como você também não ter cuidado. E entra naquele outro ponto. Aí diz, mas e se acontecer um acidente? Você pode, atravessando a rua aqui, acontecer um acidente, você pode tropeçar em casa, acontecer um acidente. Agora vamos ali minimizar os riscos, né? Usar os equipamentos, evitar viajar à noite. Se é uma estrada que você não conhece, reduz ali a velocidade. Então, exemplo, quando eu viajo no sertão, a gente tem um problema do body. Dos animais. Mas o body é um problema específico, porque ele praticamente dá cor do asfalto e o body ele tem um horário onde ele cruza a via. Eu não sabia disso. Então, de manhã, quando normalmente soltam para ele comer, ele sai e aí normalmente ele atravessa, mas durante o dia é raro você ver um body passando. Quando dá 4 da tarde, o sol começa a se pôr, aí começa o trânsito. Eles passando da rodovia para ir para casa. Entendi. E nesse ponto você tem que ter muito cuidado. E aí tem gente que não tem conhecimento local, não se liga nisso, e aí pode ocasionar um acidente. Mas se você já sabe, esse é o horário do body, eu vou dar uma reduzida aqui na velocidade, ficar de olho, porque realmente eles às vezes são muito da cor do asfalto, e de longe você não vê, vai ver quando chegar perto. Boa. Então é legal por conta disso. Eu sempre escuto essa mesma colocação, né? Então vou começar agora no motociclismo, tal, vou começar por um scooter. Ok, tudo bem, tá tudo certo. Minha predileção não é começar com um scooter. Olha que engraçado, né? Eu já sou o oposto. Eu falo, se alguém me pergunta, eu falo, eu prefiro que você comece com os comandos normais, né? Para depois você fazer o que você tem que fazer, ir para um scooter e tudo mais. Mas é uma coisa minha, e aí tem a ver com ciclística, um monte de coisa, né? Mas vamos lá. Quero comprar um scooter, quero começar com um scooter e tudo mais. O que você recomenda? Para quem está começando, quais seriam, assim, as recomendações, talvez as dicas essenciais para escolher a scooter certa? Porque também tem isso, né? Você tem hoje categorias de scooter, você tem categorias de maxi scooter, você tem uma categoria intermediária com scooters que tem um bom tamanho, uma cilindrada interessante. Então, como é que você metrifica isso para que o teu seguidor fale, putz, legal, então eu vou prestar atenção nisso aqui para poder escolher o equipamento correto? Primeira coisa, o que é que a região te atende? Por quê? Não adianta nada, eu quero a marca X, certo? Na sua região tem concessionária, você vai conseguir fazer manutenção? Se não tem, você tem que começar a reduzir o seu leque de opções ali, e aí, beleza. Depois disso, viu? Tem um leque aqui de opções. Baixa cilindrada. Por que começar pela baixa cilindrada? Você pode... muita gente pode começar pela X-Max da vida? Pode. Não é uma moto que vai te dar nenhum problema em relação à segurança, nada. Mas comece pela baixa cilindrada, até porque o peso vai ser menor. Você vai pegar a ciclística da moto, como normalmente a scooter é a primeira moto, então ele vai pegar primeiro essa parte da ciclística, vai se habituar com o trânsito. Então, beleza, baixa cilindrada, ok. O que é que você tem ali dentro? Aí você tem algumas que já tem hoje freio ABS, como no caso a Fluor tem freio ABS, a NMAX tem freio ABS, a PCX agora está com freio ABS e a ADV também. Algumas têm freio combinado. Então, você também tem que saber, se eu quero um pouco mais de segurança, vou por freio ABS. E aí é um ponto que eu gosto sempre de falar. Eu tenho que ter cuidado quando o pessoal fala, eu comprei por conta do ABS. Não, veja, o ABS ele vai ser mais seguro. Agora, se você coloca toda a responsabilidade da sua pilotagem porque você tem ABS, aí é onde você pode ter um acidente. Então, o ABS está ali para você não usar. Isso. Pilote de forma consciente para não usar o ABS. Mas se você vai poder comprar com ABS, ótimo. Compre com ABS porque é mais um auxílio ali na hora da frenagem. Então, é importante se você puder. Mas o freio combinado, se você também pilotar consciente, ele vai servir. Beleza. Ok. Primeiro, outra coisa também. Qual é a sua estatura? Vou dar um exemplo. A Nel é um scooter de baixa cilindrada, só que para minha estatura, meu joelho fica batendo ali na frente. Já uma Fluor eu consigo pilotar, um Elite eu consigo pilotar. Outra coisa, vou pegar uma certa rodovia,
Então já começa pelo menos ali 150, 160. 125 se você for usar única e exclusivamente dentro da cidade, não tem nenhuma pretensão de trocar. Então vai pegando ali e você vai preenchendo esses... Eu gosto sempre de falar, dando checklist, e depois você vai ver qual a scooter vai se encaixar ali na sua rotina. Porque às vezes você fica lá pensando, não, eu já vou comprar um scooter maior. Mas por que você vai comprar um scooter maior? Daqui a 2, 3 anos, você já vai ter uma bagagem onde você vai ver, primeiro, se vai ter necessidade de você trocar de scooter, e quando você trocar, você vai ver o ganho que você teve, porque você já tem uma experiência anterior. Então, é bom você ir fazendo essa escadinha para você ir ganhando essa experiência do dia a dia, da praticidade. E eu digo, depois que a pessoa entra nesse mundo, cara, não volta. Não tem como, é muito difícil, porque... É o que eu digo, aqui em São Paulo, o trânsito que a gente pegou, eu olhando assim, meu Deus do céu, eu não aguento ficar num trânsito desse não, você já fica impaciente. É loucura. Mas, e aí, quando a pessoa... Eu acho que você deve receber esse tipo de pergunta, é óbvio, a resposta às vezes parece óbvia, mas é bom a gente reforçar, né? Quando a pessoa vem para falar e fala, Rafael, eu tô pensando em comprar um scooter, mas, cara, compra um scooter ou compra uma moto convencional? Como é que você faz esse trabalho de trazer a pessoa para o universo da scooter? Eu gosto sempre de falar que é mais a experiência. Eu gosto de mostrar a minha experiência com o uso. Em relação a, não vou começar com uma moto convencional, tem muita gente que fala assim, porque senão você não vai aprender a passar marcha, na hora que pegar uma moto convencional você vai ter essa dificuldade. Outras pessoas dizem assim também, você vai querer comprar uma moto convencional, querer subir de cilindrada? E eu digo que não, depende. Quando eu pego uma moto convencional, aqueles 10, 15 primeiros minutos ali, eu realmente me atrapalho e tal, mas ok. Pego a prática de novo, tranquilo. Dá uma engasgada no sinal, dá aquela estancada que você não está acostumado às vezes. É memória fina. Pronto, depois você está de boa. Então dá sim. Se você um dia quiser migrar, você consegue. Não é que você, mesmo pilotando anos um scooter, você vai desaprender. Dá para fazer. Agora eu gosto sempre de mostrar exatamente essa praticidade, que a moto convencional você vai ter, exemplo, quero levar minha capa de chuva, já tem que instalar um baú. Eu vou recomendar também colocar na scooter, mas aumenta essa capacidade de transporte. Então, cheguei, estou precisando voltar e parar no mercado. Na moto convencional, você já ou tem um baú, então você não tem nem como levar. Na scooter, você vai ter já onde acomodar seus itens. Então, essa praticidade é que eu tento mostrar a diferença. Então, é muito disso, é de construir mostrar essa utilidade da scooter no dia a dia. Você deve ter muita gente que pergunta isso, né? Há muita gente. Para tentar convencer de que ela não tem que comprar uma moto convencional. Não, mas o que eu tô vendo hoje é que, na realidade, o próprio seguidor do canal, ele já tá meio que... Ele já tá com o desejo da scooter. Ele já não tá olhando para a moto convencional. O ruim ainda é que você precisa fazer uma autoescola com uma moto convencional. E aí, era interessante que pudesse ter uma habilitação para motos automáticas. Então, tem gente que não quer. Ele só queria fazer no scooter. Aí eu acho que aumentaria ainda o público por conta disso. E aí perguntam também, e se fosse feito na Europa, você com habilitação de carro poderia pilotar uma 120? Aí eu já não concordo. Já não concordo porque aí a gente ia colocar no trânsito muito mais pessoas sem ter um mínimo de preparação. Muita gente fala, a autoescola não prepara. Realmente. Mas pelo menos você tem um mínimo ali. E não do nada pegar uma moto e ir para o trânsito sem nenhuma preparação antes, né? Então, você acha que seria interessante esse lance de uma CNH por categoria e até uma CNH para motos automáticas? Você acha que seria interessante a gente ter essa divisão? Eu acredito que sim. Seria interessante porque dá a possibilidade de quem quer pegar um scooter e não precisa fazer na moto convencional. Porque ainda tem ali, tem que aprender a debrear, você vai lá, freio no pé e tal. E aprender só na scooter é muito mais prático. Então seria mais interessante para aumentar esse público se tivesse a categoria. E obviamente, beleza, se eu quiser depois fazer para moto convencional, eu ia lá e tem que recalificar a sua habilitação. Mas eu acho que seria interessante. Você sabe que sai da pano para manga, né? Sim. Pano para manga, né? Mas o que eu gosto sempre de falar é que o mercado ele tá mudando. Mas eu posso falar, Cara, eu concordo com você. Eu gosto de emitir opinião, perguntar, ouvir e gosto de reforçar algumas opiniões também. Eu concordo com você. As pessoas não gostam de ouvir, mas eu acho que num país que tem 40 milhões de categoria A emitidas, né? Um país que tem beirando aí, de 2 a 3 milhões de motos na rua. Máquina é uma marca criada para motociclistas e por motociclistas, design minimalista, experimental e às vezes peculiar. A marca é
referência na Europa em termos de design, riqueza de materiais e qualidade. Aliás, a gente está aqui com a máquina no nosso cenário, é um equipamento espetacular. E não só jaquetas, como calças, luvas, macacão, bolsas e acessórios, tudo para deixar o seu momento em cima da moto ainda mais especial e seguro na cidade ou na estrada. Máquina, valeu demais pelo apoio. Brigadão. Cardo, cara, lado a lado com você na estrada desde 2004. O melhor intercomunicador merece o melhor motociclista. A Cardo foi a primeira empresa a lançar o sistema de intercomunicação, os famosos Scala Rider. E, cara, para você que curte usar isso aqui, não tem melhor. Cardo é Cardo. Cardo é sinal de qualidade, de estabilidade na comunicação. E o mais legal da Cardo é que ela tem um range de produtos gigantesco que vai desde produtos intercomunicadores a partir de R$ 990 até produtos mais específicos que chegam a R$6.000. Para você que anda em ambiente urbano, para você que anda em grupo, para você que curte ir para a estrada com mais gente, esta aqui é a melhor solução. Sem dúvida, é o que eu uso e referencio. Cardo, valeu, muito obrigado, tamo junto. Um país que tem massivamente... eu estava agora no Hospital Ortopédico da Bahia, dando treinamento para o Einstein, e eles me passaram um número assim, grotesco. 76% de todas as ocorrências atendidas no hospital ortopédico, então ele não é um hospital de emergência, né? Você já teve um acidente e você vem para o hospital ortopédico para fazer tratamento, cirurgia e tudo mais. Então ele não é pronto atendimento. Sim. Ele é especializado. Não pegou o acidente, ele vai ali exatamente Isso, pós-acidente para poder fazer a recuperação. Ele é especializado. Certo. Né? Cara, 76% de tudo que chega no Hospital Ortopédico da Bahia é acidente de moto. É um negócio, assim, incrível, louco. Você pega uma amostragem e com absoluta convicção deve ser assim em todos os hospitais públicos, e tanto é que a gente tem dados do SUS em relação a acidentes de moto, e é de longe os maiores gastos em acidentes de moto. Então, quando a gente vai para um pensamento de... eu não diria limitar a categoria, mas acomodar a categoria de acordo com o uso, né? Eu não sou partidário de limitar a categoria, mas eu sou partidário de você escolher a sua categoria. Sim. O que você está passando aqui é muito interessante. Então, vou fazer e eu vou me habilitar para a categoria de motos automáticas. Porque, cara, é o que eu quero. Depois, se você quiser subir, você vai lá e faz uma segunda prova, seja lá o que for, né? Ou você já pode ir para a categoria. Então, você, inicialmente, dizer a categoria que você quer. Eu acho que isso é um negócio que seria interessante. Mas, enfim, isso dá um pano para manga, rapaz. E até Você a não cilindrada. Em que sentido? Não é só cilindrada. Porque aí você tem que falar... cilindrada com torque, tudo. Você poder... Por alguns anos é que você poder subir. Porque, exemplo, beleza, for ali, tiro minha habilitação, compro uma moto 1.200, vou para a estrada. Cara, você não tem nenhum tipo de preparação antes. Então, assim, o cara pode até dizer, não, mas qual é o problema disso? O problema é que você coloca a sua vida em risco e a vida dos outros. E na hora que você for fazendo aquela escadinha, subindo ali aos poucos, você vai ganhando essa bagagem. E na hora que você pega uma moto grande, você já tem consciência do que é que você está pilotando. Então, eu também acho que deveria. Principalmente ali, tirou a primeira habilitação. Quando tá a permissão. A permissão, aquela primeira, que é um ano, né? Isso. Pô, você já poder pilotar uma moto... Eu acho que não deveria. Deveria você ir subindo, ganhando experiência. E aí sim, depois você vai ter essa bagagem. E em relação também a essa parte do acidente, ótimo, a gente viu que o acidente está crescendo muito, ok. Mas quantos desses usavam proteção? Quantos estavam... Quando eu vejo o pessoal pilotando de chinelo... Cara, aquilo me deixa... Mas aí eu vou te dar um dado. Meu Deus também. do céu, como é que alguém sai de moto sem sapato? Eu falo só assim, se passar um cachorro na frente, você frear, a primeira coisa que você botar no chão é o pé. Sim. Acabou seu pé, já foi embora. É isso mesmo. Se você tá de bota de tênis, cara, aquilo é o mínimo. Você tem que usar de chinelo. Pega aquele chinelo, coloca ali no retrovisor. Pelo amor de Deus, não existe isso não, cara. Agora eu vou te dar um dado interessante, até para você colocar na cabeça. Aí. Lá fora... especialmente nos Estados Unidos, onde eu fiz toda a minha formação, o termo e o parâmetro de direção defensiva
já não se usa mais desde o finalzinho na década de 80, começo de 90. Já não se usa mais o padrão de direção defensiva. A razão é muito simples. Né? Quem se defende de algo que já está acontecendo. Uhum. Então, o que acontece quando eu coloco um padrão de defesa, eu digo inconscientemente para você o seguinte: você precisa se aproximar do risco, né, para que perceba que ele esteja acontecendo e tomar uma ação defensiva. Então, se você tem que se defender, você está próximo do risco. Lá fora, não se usa mais isso. Lá fora, a pilotagem é situacional, a pilotagem é reativa. Então, a gente não tem mais a defensiva. Né? Então, isso é um erro que nasce na instrução aqui. E as pessoas falam, elas gostam de falar direção defensiva, direção defensiva. Cara, a direção defensiva, ela tem todo esse contexto. Muitas coisas que você acha que é direção defensiva, não é direção defensiva. Quando você coloca um fator de prevenção, ela se torna preventiva. Sim. E a preventiva não é defensiva. Você nem se aproxima do risco. Você prevê certas coisas de acordo com coisas que estão acontecendo. Né? E eu noto isso como um comportamento generalizado entre o motociclista, mas também noto isso muito com o pessoal de scooter. Né? Como eles se aproximam do risco. Talvez pela facilidade, talvez por acreditarem que o equipamento é mais simples, talvez por acreditarem que o equipamento é mais esguio, né? Mais fininho, ele vai conseguir passar onde ele tem que passar. Você percebe um padrão mais agressivo da pilotagem da scooter, do usuário? Não, na realidade eu não vejo que é um padrão agressivo. Na realidade eu acho que é falta de instrução mesmo. Exemplo, um curso de pilotagem, muita gente não vai fazer um curso de pilotagem. Um curso de pilotagem muda completamente a sua visão. Mas aí no porque trânsito. O cara fala, para que eu vou fazer um curso de pilotagem de scooter se eu estou usando um scooter? Scooter não precisa Mas disso. esse que é o ponto. Precisa, porque é uma motocicleta como qualquer outra. Exato. E eu gosto sempre de falar aquele ponto. Vamos lá, você está pilotando, está aqui no corredor. O carro que estava aqui abriu um vácuo. Esse daqui, qual é a probabilidade de... Ele pode vir. Isso é situacional. Você tem que primeiro perceber e aí você... Opa, não dá para eu passar ou dá para eu passar. O que acontece também é que, beleza, você tentou passar, o carro ali fechou. Aí você vai querer discutir com o carro. Meu amigo, deixa o carro. Você é o elo mais fraco da corrente. Porque a pessoa que está no carro, se bater em você, o máximo vai arranhar o carro dela. Você vai cair. Então não adianta querer dizer, eu estava certo. Você pode estar certíssimo, mas se você estiver no chão, é muito pior. Então, não queira discutir. Eu gosto sempre de falar, o carro está ali, beleza, reduz, deixa o carro passar. No corredor, tem muita gente que fica forçando. Quando eu vejo que está forçando, eu abro, vá com Deus, e eu vou aqui na minha, tranquilo, sem problema. Você sabe que tem um amigo meu, que a gente anda aqui de vez em quando, dentro da cidade a gente anda bastante, e a gente vai falando pelo intercomunicador, e ele fala assim, puta, cara, lá vem um escuteiro atrás de você. E escuteiro é o capeta, cara. Sai daí que ele vai passar. E, cara, eu percebo essa coisa. Né? Enfim, não é agressividade, mas é arrojo. Sabe assim? Sim. Parece que há um arrojo maior, porque o equipamento é mais... Ele é mais simples, ele demanda menos, ele responde talvez mais rápido. Ele dá um torque mais rápido ali na hora de sair. Então parece que tem um arrojo maior. Sim. Eu não sei se isso é uma coisa minha, mas enfim. Eu gosto sempre de usar esse canal para a gente instruir e também para a gente reforçar algumas coisas. Parece óbvio, mas nada é óbvio. Sempre vai ter alguém com alguma dúvida. Eu gosto sempre de deixar essa dúvida zerada. Né? Existe algum tipo de proibição da scooter ir para uma rodovia? Não. Hoje, aqui no Brasil, você pode rodar em qualquer local com um scooter. Mesmo de baixa cilindrada, você pode rodar. Tem eu estou te perguntando porque tem uma pergunta aqui. Não, pode rodar, nesse tranquilo. Sentido. Pode rodar. Pronto. Então é importante que a gente reforce isso. Sim. Não tem problema. Enfim, é chover no molhado? Mas é importante que a gente deixe isso claro, é importante, sim. Muito bem. O que você acha... O que você vê no futuro da scooter no Brasil? Porque hoje a gente tem as montadoras despejando as scooters no mercado de uma maneira muito inteligente, porque elas já perceberam que esse é um produto, um veículo muito versátil, né? Um produto já foi, né? No passado a gente falava assim, é um produto mais barato, cara. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Né? Mas o que você vê dessa relação
E aí a gente vê esse comportamento. A scooter passou de um veículo que era mais barato, né? E hoje já não é mais barato assim. Então, o que você prevê para o mercado de scooter no Brasil daqui para frente? Isso é um ponto interessante de observar, que o crescimento ele é muito grande. Por conta exatamente da praticidade de mostrar como muita gente hoje começa a observar scooter na rua. Eu gosto de brincar que quando eu comprei em 2016, eu via outra PCX, a gente se cumprimentava. Hoje não dá para fazer mais isso, porque senão você vai ficar com o braço lá levantado o tempo todo, que é moto para todo lado, principalmente scooter. Então, o crescimento ele é muito grande. E as marcas estão exatamente trazendo o produto para suprir essa demanda. Então, você vê que a baixa cilindrada ela tem hoje uma gama muito interessante aqui no Brasil. Porém, muita gente fala, mas na Europa tem um modelo tal, cadê que não chega aqui no Brasil? Porque a gente é um mercado ainda muito novo. Esse mercado ele está em evolução e vai crescer muito. E aí, obviamente, primeiro, uma marca lança, um grande mercado da scooter é a Ásia. Então, depois que ele supriu ali a demanda do mercado asiático, ele vem para o mercado europeu e depois é que ele vai suprir os outros mercados. Só que a gente tem um crescimento muito grande aqui no Brasil. E eu vejo que as marcas estão observando e trazendo produtos interessantes aqui para suprir essas lacunas. Agora, exemplo, vamos lá. O caso da média cilindrada, a gente tem um gap grande. Então, só a X-Max praticamente está suprindo essa demanda. A Yamaha ela tem um produto muito bom, colocou no mercado e está garantindo ali. Então, a Honda trouxe até a Fosa, mas com preço muito alto, aí ficou muito discrepante ali em relação a X-Max. A Zonte chegou com uma scooter muito legal, mas também não está dando vencimento. Então tem muito pedido e não tem moto para atender. Eu acho bonita. Ela é muito legal. A tecnologia das Zontes é fantástica. E a baixa cilindrada hoje você tem uma gama maravilhosa e que cresce muito. Para você ter ideia, a PCX, que é a que mais vende no Brasil, está vendendo na casa de 5.000 unidades mês. Agora, sabe que coisa louca, cara? Eu tenho um mapa de roubo de moto. Sim. Né? É uma coisa pública, todo mundo tem. Cara, e eu vejo que uma das motos prediletas hoje é a scooter. Sim. E eu acho que talvez o comportamento não seja o comportamento de um roubo de alta cilindrada. Que a gente tem ali... Antigamente o comportamento era vamos vender peça. Hoje o comportamento é vamos pro baile empinar a moto. Né? Ponto final. Mas quando a gente vai para um scooter, não. A gente está vendo um comportamento clássico de bora roubar para vender peça. Isso. Né? Como é que você vê esse lance da segurança em relação a esse equipamento? Infelizmente o volume aumentando muito... Acaba que esse mercado de peça começa a surgir a demanda. Mas e isso o pessoal... não é uma desvantagem? É uma desvantagem. Se eu comprar um scooter se ela é bastante roubada? Isso é uma desvantagem. E aí é que é um ponto que a gente precisa. Primeiro, o próprio usuário de scooter ele tem que não comprar peça se ele não tiver procedência. Já começa por aí. Porque se você não tem demanda, você não vai ter o roubo. Agora, o roubo ele acontece porque começa a ter a demanda daquele volume. Por isso que das mais roubadas é a que tem maior venda. Então, essa, que infelizmente, é a PCX, a mais roubada. Agora, outro ponto também, ter o seu seguro. Infelizmente, tem que ter seguro no Brasil. Não tem como não ter. Porque é um patrimônio que você tem e que, de repente, e aí? Pode vir a ser roubado. Um outro ponto também é a segurança. Vai estacionar? Cara, procura pelo menos um estacionamento. Tem gente que às vezes quer economizar, para ali na frente do shopping, quero parar na rua para economizar. E pode acontecer. Porque normalmente não é ela não é tomada de assalto. Você estacionou e levam a sua moto. Isso que eu ia falar. Então a gente tem um comportamento para alta cilindrada que é um comportamento que acompanha sempre o medo. Isso. Né? Por exemplo, vocês acabaram de chegar aqui, vocês viram que eu tenho uma para andar na cidade. Sim. É incrível. E uma que eu, cara, tenho... Não é que eu tenho medo, mas eu evito ficar andando porque é o comportamento violento de tomar. Né? E eu acho que na scooter não acontece isso. Não é só o roubo, né? Pode acontecer alguma coisa ali. Mas eu acho que na scooter a grande... Se colocar isso como vantagem, é muito ruim colocar isso como vantagem, mas na scooter, quando a gente fala em assalto, roubo, seja lá o que for, talvez o comportamento seja furtivo. Isso. Né? Não é o cara parar você no farol e falar, Exato, desce que eu vou... Já aconteceu. Já aconteceu? Já aconteceu, já. Até acho que a primeira Zonte que foi vendida no Brasil, ela foi roubada. A tomada de... Foi tomada de assalto. É mesmo, assim. A pessoa estava até filmando até. Desce aí que sai e me dá? Isso. Isso é normal? Você que não, lida com... Não é normal. O ponto também é que aqui em São Paulo é pior, né, em relação a isso. Por exemplo, eu que ando muito lá no Nordeste, é muito difícil você ver esse tipo de coisa, e principalmente até roubo de scooter é muito baixo lá. Mas você que lida com o público, né? Eles Sim. reportam esse tipo de coisa aqui em São Paulo, por exemplo? Não. Tem um roubo. Pegar, você estacionou no bolsão e... Furtivo. Furtivo. Exato. Entendi. Tá. Mas assim, de tomar de assalto é difícil. É difícil. Entendi. Bom, isso... Que ponto que a gente chegou? Eu tenho que falar que isso é bom, né? Infelizmente um negócio.
Até aquele ponto, você não poder comprar um determinado modelo de moto porque você sabe que aquela é a mais roubada e que você vai passar por uma situação dessa, isso já é triste, né? Isso. Agora vamos lá. Você que tem acesso, que você vive esse mundo de scooter, né? Vamos trazer uns dados aqui pra galera. Qual que é a scooter mais vendida hoje no Brasil? Hoje é a PCX. Hoje ela tá Você sabe a batendo relação assim de números? Não precisa saber os certo. números. Mas então, ela tá na média de 5 mil unidades mês. 5 mil batendo, Aí depois você vem... exato. Aí você sai da PCX, a segunda mais vendida já tá com a Elite 125. Tá. E aí você também tem nessa faixa 2.500 mês, vai oscilando para pouco, não muda muito não. Depois da Elite, aí você já vem com a NMAX, talvez? NMAX, não, vem com a Neo, eu acredito que seja a Neo, depois NMAX e a DV. As 5 primeiras sempre ficam oscilando entre essas. E aí você vem com a X-Max ali mais ou menos na 7ª posição, só que ela é uma cilindrada muito maior, então o preço também de aquisição é maior do que essas outras. Entendi. Então ela tá ali como... Me ajude aqui, porque, cara, não é um... Eu não coloco muita atenção nisso, né? Em preços. Sim. Como é que estão os preços hoje? O preço, infelizmente, é alto. Porque qual é o ponto que eu gosto sempre de falar? A demanda subindo, as marcas vão observar e dizer, não, a gente tem um potencial, um produto aqui em potencial. E, infelizmente, isso vai subindo. E aí o brasileiro ele vai se acostumando com esse preço alto. Então eu gosto de falar, eu tenho até a nota fiscal da minha primeira lá PCX, eu paguei na época 11 mil reais. A minha, sabe quanto eu paguei? 5 mil. Olha aí, veja a diferença. Hoje, se você comprar uma 125, a mais barata você vai pagar na casa de seus 14 mil reais, incrível, 15 mil reais, 125. Incrível, uma PCX já está na casa de 20, 21 mil. Incrível. Então, assim, a diferença foi muito grande de 5, 6 anos, ao quanto já subiu em relação ao preço. Também tem um ponto negativo, é que a base de motor de todas as scooters é da Ásia. Então, tudo dolarizado. Então, na hora que o dólar também começa a aumentar muito, isso vai ser refletido no preço da motocicleta. Infelizmente, é isso. E a gente também torcer para que as marcas venham montar no Brasil. Por exemplo, hoje, a Zontes, ela não monta no Brasil, ela vem importada. A gente também tem alguns scooters da África, que agora é Sim, né? Que assim vem assumindo na realidade a representação. Também, grande parte importada. Mas elas têm a Dafra tem CKD. Tem. Pelo menos isso. Tem. Tá. E faz a parceria com a Sim. Entendi. Mas assim, agora que vai exatamente entrar no mercado com o nome Sim. Mas mantendo a parceria com a Dafra. Mas também importada. Então você tem esse problema do dólar que oscila muito e isso tem que estar exatamente na projeção do preço. Então acaba que o preço da scooter hoje está salgado pela demanda. Mas entra naquele ponto que eu falei lá no começo. O público da scooter, quando ele põe na ponta do lápis, a economia que ele vai ter por deixar o carro em casa e a praticidade do tempo, acaba que entra naquela equação e ele acha que é justo pagar. Eu acho que é esse é o ponto, não tenho dúvida, mas é esse ponto se ele se encontraria com a mesma mobilidade e facilidade de mobilidade de uma moto convencional. E eu acho que não é só isso, eu acho que é pela praticidade do uso. É isso. Então, aí entra nesse ponto. Que aí muita gente às vezes, mas com o dinheiro disso eu comprava a moto X. Mas aquele usuário, ele quer aquela moto. Ele quer aquela praticidade, ponto. Então, infelizmente, é mercado, né? E aí as marcas, vamos aproveitar e vamos pegar essa parcela e vamos dar uma... E tá caro. Rafael, você que tem notícias quentinhas. Vamos lá, né? Não, eu tô com duas pessoas com notícias quentinhas o tempo todo aqui, ó. Tem o Rafael e tem o senhor Seco Melo que tá sentado ali rindo. Ali é que sabe de tudo, rapaz. Aquela risadinha de canto de boca. Ali é que sabe de tudo. Tipo, eu sei de notícias quentinhas. Ali sabe de tudo. O que a gente pode esperar aí de lançamento? Coisas que vêm direto para o mercado nacional, coisas que são nacionalizadas ou coisas que vão sair aí do eixo internacional, coisas muito desejadas. O que você sabe aí que vai chegar aí? O Seco pode soprar ali se ele quiser também, não tem nenhum problema. Olha aí, quando ele sentar aqui, ele tá ferrado. Aí vai, exatamente. Ele já tá pegando ali para... Não tem assim, eu não vejo que tem algum lançamento por vir importante. Agora a Yamaha colocou já no mercado agora uma moto elétrica, uma scooterzinha elétrica, que vai chegar, se eu não me engano, em janeiro, fevereiro. E é um passo importante das marcas grandes investir na mobilidade elétrica. A Honda já tem uma aqui na Europa também. Eles tinham um projeto da PCX elétrica, mas era apenas para uso em empresas. Então, acredito que era mais um teste ali, um protótipo. Mas eles lançaram um modelo elétrico e com certeza vão trazer aqui para o Brasil também, mas para aquela micromobilidade. E que é uma mobilidade muito importante,
muita gente, às vezes, usa ali 10 quilômetros, 12 quilômetros no máximo seu deslocamento diário, porque ele vai investir em uma moto com uma cilindrada maior. Ele pode, com uma moto elétrica, resolver. E aí entra naquele ponto, mas o brasileiro... Não, calma. A gente tem que falar sempre de que brasileiro tem uma parcela que aquilo vai suprir. Não é que todo mundo vai conseguir utilizar aquela moto elétrica. Mas eu acredito que as marcas grandes, investindo exatamente na mobilidade elétrica, tem uma lacuna que vai ser preenchida aí muito boa, viu? Então, acho que com a chegada dessa, que é a Nels, ela também vai marcar um ponto interessante. E, com certeza, a Honda também vai colocar alguma, porque não vai deixar, né? Vurt, uma gigante do setor químico, uma indústria que traz uma série de benefícios para o seu dia a dia enquanto motociclista, como, por exemplo, o reparador de pneus, que é algo que vai te tirar de muito perrengue por aí, o limpa viseira, que é esse produtinho azul aqui que eu adoro, que deixa a viseira completamente limpa, livre de gorduras, isso é muito importante, e o water off, que vai trazer uma hidrorrepelência, ou seja, ele tem a capacidade de tirar a água quando você toma aquela chuva na viseira. Isso aqui também é fundamental. Então, Vurt, muito obrigado por estar aqui com a gente e por apostar no Tô de Moto. Vamos lá. Quais são as evoluções tecnológicas aí de scooter ao longo dos tempos que foram acontecendo, que você falou, cara, isso aqui foi assim, inacreditável ter isso e isso chegou? E qual é aquela que você fala, isso vai chegar, em breve vai chegar? Tipo, a gente já pode falar de um scooter com controle de tração? Não, todas praticamente hoje já tem controle de tração. Tem mapas de pilotagem e tudo mais? Não, ainda não tem. Eita. Mas vamos lá, baixa cilindrada já tem um controle de tração, então você vê a segurança, isso é muito bom para o usuário. Entra naquele ponto, mas por que um scooter de 160 cilindradas com controle de tração? Porque o usuário de scooter é o que tem a primeira moto, então ele ainda não tem experiência, principalmente pilotando ali na chuva, e o controle de tração vai auxiliar. Então, isso é algo que nas motos convencionais você vê pouco, a não ser quando você tem uma moto com um custo maior. Então, numa baixa cilindrada, você não tem esse tipo de segurança. Já na scooter, você já tem. Então, acho que são pontos importantes ali, trazendo aqui para a evolução. O idle stop, na hora que você para no sinal, ela desliga para economizar combustível e menor emissão de poluente. A Yamaha tem um stop start também, mesma coisa, mesma tecnologia. Então, são pontos interessantes que você vai vendo, opa, essa tecnologia embarcada é muito legal. As Ondas, ela vem com o espelhamento do telefone, a Kinko, a K550, mesma coisa, ele tem o Noodle, que é um aplicativo, você compartilha a informação, ele já vai para a tela da scooter, você tem essa praticidade muito grande. Então, essas tecnologias, o Connected da Yamaha também, então todos os dados da sua motocicleta ali no seu smartphone, esse tipo de pequenos ajustes é que elas vão ganhando esse amor aí do público, né? Então, o pessoal vai gostando. E no futuro, o que eu vejo? As marcas investirem também em motos com uma cilindrada um pouco maior para atender a demanda de consumidor que foi sendo formado ali na baixa cilindrada, já começa a querer viajar, e aí trazer ali motos ali de 400 cilindradas, 550 feita a Kinko. Então, esse tipo de público que já está sendo formado. Ali, Scooter chegou em 2016, forte, né? E veio crescendo. Só que agora já tem uma parcela grande e que quer mais produtos nesse sentido. De poder querer viajar, fazer um Ushuaia, fazer um Atacama, viajar pelo Brasil, que eu gosto sempre de falar, né? Às vezes o pessoal fica com a ideia, não, eu quero viajar para o Atacama. Cara, mas você já conheceu o seu estado? Já fez aquelas pequenas viagens que às vezes vale tanto quanto você fazer uma viagem como essa. Eu vou para Atacama. Eu vou. Então. De avião. Olha aí, tá vendo? Eu vou lá tomando vinho, já falei aqui. Mas eu gosto, eu vou de moto. Eu vou de moto. Eu vou de scooter, eu vou de Você vai de scooter eu vou de scooter. Já foi, não? Não, para Atacama ainda não. Já planejou para ir? Já planejei mais ou menos, já tá anotado no caderninho, já tá anotado no caderninho. O problema é você ter tempo para conseguir fazer uma viagem. A minha questão é tempo. É tempo. Você ainda sair lá de Recife até o Atacama, então você tem que ter um planejamento para ter uma viagem por causa do tempo, mas já tá lá, já tá pelo menos, você já tá visualizando. Tá bom, boa. Eu não gosto de perguntar nesses termos, mas eu vou perguntar de uma maneira muito leve, tá bom? Qual que é a sua scooter de uso hoje? Hoje é a X-Max. Eu tenho a X-Max, tenho o SH300. É a que eu mais gosto. Aí eu tenho a SH300, tenho a PCX e tenho a EV1 da Volts, a elétrica. Você tem uma elétrica também? Tenho elétrica também. E aí, antes da gente ir para essa pergunta cabulosa, como é que você define aí a entrada das elétricas? Qual que é o comportamento? Porque a gente ouve
enfim, eu tô um pouco, talvez, fora desse... Mas a gente ouve tanta questão em relação às elétricas, com problema de bateria, com falta de manutenção, com isso, com aquilo. Como é que você vê Então, isso? o que é que acontece? Que, infelizmente, no Brasil, a Volts, que era a maior marca de moto elétrica, fez um trabalho muito bom de divulgação. Tinha um produto também maravilhoso, que é a EV1, que eu tenho, por sinal. E a EV1 Sport já foi a evolução. Infelizmente, ela quebrou. Venderam demais, não conseguiam entregar. E isso aí criou esse gargalo, obviamente, muitos processos. Não sei como é que está a situação hoje, mas isso aí abalou um pouco do mercado, porque eles criaram um mercado muito importante na mobilidade elétrica. E deixou aí essa lacuna. E por isso que a entrada agora da Yamaha muda o jogo. Porque já é uma marca estabelecida no Brasil, com concessionárias em todo o território nacional. É diferente de você querer introduzir uma marca nova. Mas essa parte da mobilidade elétrica, ela é importante porque tem um público grande que precisa. Que o custo de você rodar em uma moto elétrica é muito baixo. Que é diferente de um carro elétrico. Porque o carro elétrico tem um gap muito grande no investimento da compra. Sim. A moto elétrica não é praticamente o mesmo valor. Então, e aí você roda ali 100 km com autonomia. Aí você me diz, mas 100 km é muito ainda para quem vai rodar no dia a dia na cidade. E a praticidade de chegar em casa à noite e carregar. Às vezes o pessoal me pergunta, pô, mas quanto tempo para carregar? Eu disse, cara, eu deixo à noite. Então eu saio de manhã, vou para o trabalho, volto, põe para carregar à noite. De manhã ela está pronta para eu rodar de novo. E às vezes eu nem sabia quanto estava custando a gasolina. Por quê? Porque eu rodava de elétrica praticamente o tempo todo. E aí isso é uma vantagem legal. Você vê que na Europa tem muita moto elétrica rodando. Principalmente entregador. Obviamente, eles rodam distâncias menores do que aqui no Brasil. Como eu também nunca indicaria, vou trabalhar de moto elétrica. Não, cara, vai trabalhar com a tua moto convencional porque você precisa de ter essa praticidade. Parou no posto, abasteceu, já tocou seu trabalho. Autonomia. Mas para quem quer deslocamento, casa-trabalho, casa-faculdade, uma elétrica supre. E a grande maioria, se você botar na ponta do lápis, a grande maioria não roda 80 km por dia. A grande maioria não roda. É raro. E aí fica na cabeça da pessoa, diz, mas 100 km é pouco. Depende. Qual é o uso seu, realmente o uso? E aí quando você põe o custo de manutenção, que é praticamente nenhum, versus a energia, que é muito mais barata do que a gasolina, ela se paga muito rápido. Boa. Então valia a pena, mas infelizmente não conseguia entregar a demanda e teve esse problema. Qual que é a tua preferida? Hoje eu tô... Peraí. Vamos fazer um disclaimer antes. Você não começa. Não sei o que lá. É a sua opinião. Aquela que te dá, assim, um prazer, que você pega e fala, cara, como eu gosto de andar nessa scooter. Qual que é a tua preferida? É que eu tô andando hoje, a minha X-Max. A viagem que eu fiz foi fantástica. Muito boa, confortável. Espaço maravilhoso ali embaixo do banco. A gente, assim, a experiência de uso não me deu um problema. É isso que eu gosto de dizer. Eu tô viajando para poder desestressar. Eu não quero nada que me dê problema. Não quero. É isso. Tem muita gente que fica naquele negócio, porque eu vou comprar uma moto em que vai ser muito mais barato e não sei o que lá, vou ter que fazer uma adaptação aqui e ali, aí quando viaja dá um problema. Meu amigo, você já está causando o problema. Então não, velho. Compre algo que para não lhe dar problema. Faça manutenção. Esse é outro ponto também. Muita gente às vezes negligencia a manutenção e aí quando quebra na estrada, olha, minha moto quebrou. Meu amigo, olha o estado do seu pneu. Você já fez a manutenção do seu CVT para trocar a correia? Mas podia rodar mais 2.000 quilômetros. Aí você vai deixar o negócio quebrar porque podia mais 2.000 quilômetros. Não é melhor fazer antes, já que você vai viajar? Esse é o comportamento brasileiro, chegar até o limite. O limite não existe. Qual que é a scooter dos sonhos? Aquela que você fala assim, cara, essa aqui tem que vir, quando vier eu vou comprar. A do sonho eu acho que nem tem mais, que seria a Aprilia, que tem uma 850 na Europa. E a Aprilia 850 para mim era a scooter perfeita, mas foi descontinuada lá. Mas, assim, chegando no Brasil, você fala assim, um dia que chegar eu vou comprar, cara. Eu vou meter o louco e vou comprar. Eu gosto muito da XADV. A XADV tem já no Brasil, mas 100 mil é um pouquinho salgada. Eu gosto também. Às vezes ela para do meu lado, assim, eu olho. E é gostosa de pilotar. Cara. Muito gostosa. Muito. Nunca pilotei. Eu fiz algumas viagens nela já, é muito legal. A Fosa 750 também, que é derivada dela. Eu também rodei lá em Portugal, acho que rodei uns 1.500 km na Fosa 750, assim, é fantástica também. Muito gostosa de pilotar. Agora, uma moto pesada. Então, assim, é específica para você ir para a estrada. Para rodar no dia a dia é inviável, porque é pesada e para você até estacionar ela é difícil. Sensacional. E vamos finalizar com um pouco com o trabalho do canal, que eu acho que é legal você contar para as pessoas. As pessoas,
as pessoas gostam. Quando a gente traz alguém que tem um trabalho relevante, que influencia, mas eu sempre gosto de deixar a pessoa contar um pouco do trabalho do canal. Acho que o que é importante, qual é o objetivo do canal. Conta um pouco do trabalho do canal em si, do dia a dia, para a gente poder fechar com chave de ouro e até estimular as pessoas. Eu gosto de estimular as pessoas, né? Então, cara, tem gente que tá aí, tá começando. Acho que é legal a pessoa ouvir de quem já tá há quase 10 anos falando de scooter. Eu falo sempre, niche dentro daquilo que você manja, né? Eu vejo muita gente querendo fazer o igual, o de sempre de todo mundo. E eu falo, não, niche aquilo que você manja, ou seja, especializado. Qual que é a tua especialidade? Comunicar de um jeito leve, né? Por exemplo, ó, o The World Famous está sentado ali, ó, ele está só no telefone ali, fazendo conta que não está ouvindo. Ele tem uma capacidade de comunicar de um jeito leve, uma linguagem leve, uma comunicação rápida, eficiente e eficaz. Ponto. Acho do cacete quando ele faz um review da moto atrelando pontos de opinião. Isso é muito interessante, né? Tem um cara que consegue fazer o review lendo a ficha técnica. Tá tudo certo, tá tudo bem, funciona muito bem. Sim. Tem um cara que memoriza a ficha. Mas eu falo para as pessoas, cara, nicha naquilo que você é bom. No que você é bom? Eu sou bom em contar piada. Então faz o seguinte, campeão, conta piada em cima da moto, conecta isso com a moto, torna isso uma coisa que seja palatável, aprazível de ver. Como é que você tem feito o desenvolvimento do canal? Qual que é a tônica do canal? Como é que o Rafael age no canal? Conta pra gente, até para inspirar a galera aí. Quem sabe vai ter mais papos de scooter. E eu gosto sempre de falar que é muito bom quando tem novos canais, porque são visões que são ali compartilhadas diferente. E lá no canal, como eu digo, eu não tenho nenhuma para dizer, não, isso aqui é escrito em pedra. Não. A gente tá ali compartilhando o conhecimento que a gente vai ganhando no dia a dia. Eu gosto sempre de falar que o canal é uma experiência de uso de scooters e eu vou compartilhando com a audiência. E trazendo também as novidades do mercado. Então, para poder informar qual seria o melhor modelo para aquele consumidor. Como eu digo, o consumidor hoje que entra no mercado de scooter, ele não tem nenhum conhecimento das duas rodas. Ele não sabe de nada. Ele quer exatamente ele procura mobilidade, vê a scooter como uma possibilidade, só que ele não tem nenhum conhecimento, ele não sabe nada. Então, o meu objetivo é exatamente esse. Difundir a cultura da scooter, mostrar que é possível você pilotar de forma consciente e instruir um público que não tem esse conhecimento do mercado das duas rodas a escolher o melhor produto e que ele não venha a frustrar com essa escolha. Perfeito. Que acontece, por exemplo, de você chegar, comprar, vamos lá, primeira moto, você vai lá e compra um X-Max. Pô, tô dizendo que ela é maravilhosa. Mas eu já tenho essa experiência. Aí você compra a primeira moto grande para você ir pro trânsito e aí você acaba frustrando porque, por quê? Porque você fez a escolha errada. Compre logo uma baixa cilindrada, vai escolher. E é isso que eu digo. O canal, ele passa essa experiência do uso. A grande vantagem de poder criar o canal, de poder falar para esse público é isso. É de mostrar como a scooter é uma moto que você consegue utilizar no dia a dia tranquilamente. E outro ponto de falar assim também é essa criação de conteúdo, ela às vezes ela traz também uma bagagem muito legal de conhecimento de pessoas que eu não teria se não fosse por conta da scooter. Então, Esse é o ponto. Quando eu vou aí nos encontros, como a gente falou, como o evento lá do Giro das Scooters mesmo, que o pessoal se encontra para fazer essa confraternização e vem gente do Brasil todo, esse pessoal que a gente vai conhecendo o entorno da motocicleta é algo maravilhoso. E você ganha ali amigos para sempre. Então, quando você vai no Motofest, o pessoal que às vezes, assiste o canal, comecei por conta do canal, isso é maravilhoso. Dá uma sensação de você, eu consegui mostrar que dá para aquela pessoa utilizar a scooter e os benefícios que ela ganhou foram muito grandes. Benefícios no tempo. Esse tempo que eu digo que muita gente mesmo passava dentro de um carro estressado. Quando eu falo meu trajeto para o trabalho, eu já vou feliz, porque eu estou andando em moto. E essa felicidade você não ia ter ali dentro do carro. Olha, eu adoro dirigir, eu sou um cara que eu adoro dirigir. Mas no dia a dia, no trânsito, é difícil. Aí, compartilhar isso foi o que foi trazendo exatamente esse pessoal para junto. Excelente. Tô muito feliz, cara, com a possibilidade de conversar com você, justamente por essa questão de aprofundar a sua visão num nicho. Isso é muito importante, cara, porque você gera uma informação relevante para aquele nicho. Sim. Esse é o ponto, cara. E isso é muito, muito bom. Eu queria que todo mundo que fosse resolver fazer vídeo, canal e os canais,
fizesse isso, fizesse, cara, eu vou trazer informação relevante sobre um aspecto que eu acho que vai ajudar as pessoas. E você tem ajudado bastante. Isso é muito bom, cara. Muito bom. Parabéns. Uma coisa interessante que um diretor de uma empresa grande perguntou, pô, você não tem interesse em fazer de outra moto? É scooter, é o que eu vivo, é o que eu gosto. É isso. É o que eu domino. E é o que eu gosto. E é aquele ponto. Não tem por que eu pegar e dizer, não, vamos fazer de uma outra moto. Não, porque eu indico para o usuário ter um scooter. Não é a outra moto tá errada. Não, cara, você tem um produto que você gosta. E é o que eu gosto. É scooter. É isso. Então, é isso. Sensacional, cara. Ó, obrigado de novo por você ter vindo. Valeu. Eu que agradeço o convite. Falar de scooter, aberta falar de scooter é muito bom. Porque, como eu falo, é um público hoje que está carente de mobilidade, precisa ganhar esse tempo. Não perca esse tempo dentro de um carro. E perca esse medo de vir para o trânsito. Porque muita gente tem esse medo. Tem medo de vir. Poxa, será que é perigoso? Será que não é? Vá com calma, você vai ganhando experiência e você vai conseguir. Mas você sabe como quebrar isso, né? Como quebrar isso é dar informação. Quando a pessoa tem a informação, ela se tranquiliza. Ela fala, puxa, que legal. Então agora eu sou capaz de enfrentar, dar esse passo, comprar um scooter pequeno, uma grande, sei lá o quê. Informação é o grande lance, o grande jogo da coisa, né? A virada de chave é a informação. Então a gente está na era da informação. Se as pessoas colocarem atenção nisso quando geram conteúdo, a gente vai muito bem, né? Então continue o que você está fazendo, gerando esse conteúdo que, cara, é relevante. Eu fico olhando lá as tuas postagens. É muito legal o jeito que você trata. A gente nota uma paixão pelo scooter. É isso. Ponto final. Continue. Tá lindo. Valeu. Beleza? Então vamos lá. E vamos de scooter que é muito melhor. Vamos de scooter. Eu vou fazer o seguinte. Um dia a gente vai andar de scooter junto. Show de bola. Vamos sim. Cara, a scooter dos meus sonhos, já vou deixar aqui. Eu fico olhando para ela. De vez em quando eu encontro, é raro, mas acontece. É um ex-ADV. Mas Sim. também eu penso a mesma coisa. Eu falo assim, quanto é? Hoje estão em 106, eu acho. Então, aí eu olho e falo, quanto é? Eu falo, não dá. Ainda não dá. Mas eu olho pra X-Max de um jeito especial. Eu olho pra ela e falo, puta, cara. Mas só um ponto. Veja, a XADV, mesmo nesse preço, vende bem, viu? Em torno de 20, 25 unidades mês ali. Pra uma moto nessa categoria. Mesmo, cara, nessa eu não categoria sabia. de preço. De verdade, cara. Sim. Parabéns você que tem um ex-ADV. Parabéns. Ponto, só tenho isso a dizer. Essa era assim, a dos meus sonhos, né? Mas volto a falar, quando eu olho para X-Max, eu olho assim... E posso falar, as ADVs são muito legais. Aquele amortecedor exposto, cara, tem um ar de esportividade, o design dela é legal. Cara, eu acho uma motinha Essa assim, categoria, na realidade, que a Honda criou com a XADV, que aí depois derivou, né? A DV 150, a DV 350, aí já você vê a Peugeot criou uma muito legal na Europa também, uma 400 também Adventure. A Kinko tem uma também muito bonita, também está lançando, apresentou no EICMA, também vai trazer essa linha ADV. Então, as scooters elas estão saindo daquela forma clássica que a Vespa tinha e hoje entrando no mercado até praticamente Adventure, para o pessoal utilizar para viagem, né? Agora, a pena é que a Vespa encaixou aqui, né, cara? Não, custo muito alto, muito alto. Ela é muito cara. E até na própria Europa é muito alta. Eu tive a oportunidade de pilotar uma Lambretta da marca Lambretta, né? Da 125 também lá na Europa. Muito gostosinha, pequenininha. Um charme. Onde você passa, todo mundo olha. É linda, 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 linda. Eu olhava para as Piaggio de um jeito especial também. Eu olhava e falava, nossa, cara, que coisa legal, que clássico, que cool. Né? Tudo a ver com o ambiente urbano. Não, é fantástico. E não engatou. É uma pena. Preço. O custo dela é muito alto aqui no Brasil. Tá bom. Tá certo. Rafa, obrigado de novo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço. Rafael é um cara extremamente simpático, cara. Um cara leve. Continue fazendo conteúdo nessa linha, tá? Agora, opinião pessoal, né? Tá lindo, cara. Tá sensacional, informando, ajudando as pessoas a escolherem o equipamento do jeito certo e elevando a régua das scooters, né? A gente já ultrapassou aquele lance de scooter não é moto. Não, você tá desinformado, se informe melhor aí, depois a gente vai conversar. Então, não, e você que fala isso, vai andar de scooter um dia. Não, eu já eu já tive scooter. Eu tenho uma limitação. Não, tô falando a pessoa que diz isso, que scooter não é moto, dia ele vai andar de scooter. Ele vai andar de scooter. Um dia ele vai andar. Vai chegar disso. Nele e aí ele vai... Ih, rapaz, por que eu falava aquilo? Você sabe que eu sempre penso na terceira moto. Sim. Né? Hoje eu tenho duas, já tive 3, hoje eu tenho 2, mas minha terceira moto, eu quero um scooter. E isso depois vai que você se concretizar em breve. E depois que você tiver, você vai ver
como vai ser a mais usada. Vai ser scooter, eu sei. Fechado. Maravilha. Vamos lá. Ó, de novo, Valeu. A casa é sua. Vamos embora. Sempre que você vier por aqui, você avise, né? A gente vem fazer umas atualizações de scooter. Né? Vamos Você lá. vem com alguma coisa quentinha. Aí da próxima vez a gente traz você, traz o Seco também pra sentar aqui pra falar coisas Querendo quentinhas passar de calor, scooter. dê um pulinho em Recife. Eu vou. Mas pra andar em Recife tem que ser de scooter. Vamos lá. Muito bom. Então, é isso. Eu espero que você tenha se informado um pouco mais sobre o mundo da scooter, a relevância desse veículo, a praticidade e, sobretudo, a qualidade. Porque hoje a gente vê que a scooter passou por um nível de sofisticação aí excepcional. Não é? Eu sei que você está aqui, que você gosta do trabalho do Rafael. De novo, a gente vai colocar aqui Papo de Scooter, as redes do Rafael. Eu espero que você tenha curtido. Aproveite, deixe a sua pergunta para o Rafael, marque ele lá, porque eu tenho certeza que ele vai te ajudar. E é isso. Bora lá. Vamos embora. Vamos embora. Até o próximo episódio, então. Um grande abraço. Vamos embora.